para o pessoal te conhecer, para quem não te conhece, fala um pouquinho agora, ao menos, como foi a tua trajetória, onde tu te formou, como tu entrou na psicologia, e talvez até seguindo nisso, como que tu entrou nesse meio de trabalhar mais com transtornos de personalidade, desse enfoque na personalidade mesmo. Uhum. Eu me formei em 2015 pela PUC em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E durante a faculdade eu fiz 8 meses de intercâmbio na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Depois eu fui para o mestrado em saúde da criança e do adolescente, que é um programa que tem dentro da medicina da URGS, aqui no Rio Grande do Sul. E ali o objetivo, na verdade, de estar ali, de estar inserido nesse ambiente, foi justamente para poder pesquisar aspectos psicológicos e biológicos também, componentes biológicos, da ansiedade em jovens pré-prova. Então, aqueles jovens que estavam em períodos mais avançados, né, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, passavam por um grande estresse, uma grande ansiedade e tinham dificuldade de manejar isso. Então, a nossa busca foi por fazer uma intervenção única, juntando várias outras técnicas, principalmente baseadas em TCC, que pudessem ajudar eles e também servir como autoaplicação. Depois disso, eu fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental na Weiner, logo Onde em a gente se seguida, encontrou, onde né? a gente se encontrou, né? E logo na sequência, eu fiz a formação em terapia de esquema com a Wendy B. Harry e o Jeffrey Young nos Estados Unidos, né, pela ISST. Hoje eu sou um dos 10, acho que é um dos 10, não lembro agora do número atualizado, mas um dos 10 terapeutas com certificação avançada em terapia de esquema aqui no Brasil. Um pouquinho menos de 10, se eu não me engano. Acho que são os 8, se eu não me engano. Então, por aí. tá por aí. E também estou no processo final agora para certificação de supervisor, né, reconhecido pela ISST. Atualmente também comecei a ir por outras trajetórias, principalmente pensando na minha população clínica, então tenho feito cursos de atualização e capacitação em terapia afirmativa e mais recentemente eu comecei uma formação em DBT, então é mais ou menos esse a trajetória assim até aqui. E como é que tu entrou mais para trabalhar realmente com transtornos de personalidade, com essas questões de padrões mais difusos de comportamento dos indivíduos? Porque assim, e a gente vai entrar muito aqui no nosso podcast hoje, vai falar sobre o que é um transtorno de personalidade, o que é personalidade, mas como que tu acabou entrando para trabalhar com essa população? Era algo que sempre te interessou ou foi algo que ao surgir, ao atender, começou a te chamar mais atenção? É uma pergunta que eu não sei responder. Porque quando começaram os estágios clínicos na faculdade, lá na PUC em Minas funcionava da seguinte forma: a gente tinha os 5 anos normais de graduação, então eram os 10 semestres, e ali a gente tinha 7 estágios curriculares, né, 7 estágios obrigatórios. E daí tinha também estágios optativos, como clínica e tudo mais, né? Tinha uma clínica, escola, e que a gente poderia usar também, e se candidatar e assim por diante. E nesses estágios curriculares que faziam menção a atendimentos clínicos, e tinham supervisões dos professores e tudo, eu sempre atendi casos que foram considerados graves pela triagem, né? Então eu sempre tive muito contato com transtorno de personalidade, trauma, né, e outros casos mais refratários e graves. E eu sempre gostei. Tipo, foi uma coisa que sempre fez sentido e eu conseguia empatizar muito com a dor e o sofrimento daqueles pacientes. A gente tinha também nessa relação terapêutica que construía resultados bons em termos de desenvolvimento. Então foi algo que eu fui me acostumando, eu acho, a lidar com. E eu fui, ao longo da minha carreira até aqui, tendo mais carinho, assim, mais contato também. Eu acho que é interessante a tua resposta, porque muitas vezes é o que acaba acontecendo na nossa prática clínica, né? A gente tem uma ideia saindo de repente da graduação, que eu vou trabalhar com uma determinada população, e o que vai acontecendo é que a gente acaba tendo encaminhamentos, a gente começa a atender outras demandas, e a gente acaba até muitas vezes gostando dessas outras demandas, o que faz com que a gente mude o nosso enfoque e comece a trabalhar ainda mais com essa população.